Aqui quem fala é o professor Samir. É com imensa alegria que nós vamos conversar nos próximos 30 minutos sobre por que estudar. É a nossa primeira aula de uma série que será apresentada logo a seguir. Eu sou o professor Samir Chinage, da cadeira de Semiologia Médica e da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, da UFPEL, e há mais ou menos 10 anos nós criamos o Laboratório de Ensino por Simulação e há mais ou menos 6 anos nós criamos a Liga de Educação Médica e há mais ou menos 2 meses os estudantes, o presidente da Liga e os estudantes da Liga me solicitaram essa proposta que já era uma proposta antiga sobre como estudar. A primeira aula é por que estudar, 30 minutos. Por que estudar é importante para mim? Bom, eu tive um colega, eu acho que essa mensagem ela é importante por dois aspectos. Porque no final da minha faculdade, um dos meus colegas, um dos colegas mais estudiosos, sentou ao lado de uma outra colega no início de uma aula e contou que tinha sonhado com um dragãozinho azul e ele andava atrás do dragãozinho por um caminho bonito com flores e cada vez que ia tocando lá, o dragãozinho ele se afastava até que chegou num ponto em que ele supôs no sonho que tocaria o dragão e o dragão então desapareceu. Pois esse colega, justamente, um excelente colega, infelizmente veio a falecer no primeiro ano, no início do primeiro ano da sua residência de pediatria, justamente na universidade onde ele gostaria de fazer, né? O sonho. Ó. Então, duas mensagens. Estudem. Estudem porque muita gente gostaria de estar no lugar de vocês, estudando. E, segundo, cuidem-se. Tá? Prestem muita atenção, especialmente no trânsito. Por que estudar? É que assim, ó, antes de entrar na faculdade, o nosso grande sonho é entrar na faculdade. Nesta época, nós temos que saber tudo, porque nós precisamos passar no Enem, nós precisamos passar no PAV, nós precisamos passar no vestibular, como era na minha época. Então, o objetivo é muito simples, saber tudo. Tá? E a gente quer muito. Tá? Tem gente que tenta 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos até conseguir entrar. Então, vejam, é algo desejado. Mas passa a faculdade e a impressão que nós temos é que a gente vomita na faculdade. Tá? 5 anos depois de formado, a gente percebe o quanto era bom lá naqueles plantões difíceis, né? Enfim, todas as dificuldades que a gente tem na prática profissional, como era bom aquele banquinho da faculdade. Né? Então, entre um e o outro, nos encontramos. Mas não é por isso que eu acho importante estudar. Vejam, para mim, eu vou colocar muito minha história pessoal nesta fala. Eu, 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 eu recorto esta publicação de um ex-professor meu que mora em Montevidéu, é uruguaio, né? E foi um dos grandes professores que eu tive, ele e a esposa dele, né? Doutora Aida, e ele, doutor Jorge Castro. Né? E então vejam por que estudar? Vejam o que o Jorge coloca para nós. Né? No final de um texto que ele publicou lá num jornal uruguaio sobre uma revista, né, sobre ciência médica, enfim. Né? Actualmente, jubilado aposentado, disponiendo de mais tempo para estudar. Esta, na minha opinião, é a essência do estudar. É o amor pelo conhecimento. É o amor. Aqui está expressa toda essa apresentação do porquê estudar. Mas, como falei, vou colocar alguns pontos pessoais. Minha mãezinha falecida, e ela foi uma sem terra. Na época não existia a expressão, mas ela foi uma sem terra.
e morava num rancho assim, aqui no interior de São Lourenço do Sul, na Vila Maria. Tá? E um certo dia, meu avô, ah, meu avô foi a São Lourenço e chega em casa com uma cartilha, um primeiro livro, e fala para minha avó, Isolina, eu acho que está na hora desta menina, 8 anos, 9 anos, aprender a ler. Tá? E começa aqui então uma época em que a minha avó senta com a minha mãe e mostra na cartilha uva, né? E vejam, essa cartilha é um livro que aqui no Rio Grande do Sul está na música, a letra de uma música, a música Guri, né? Guri, César Passarinho, 13ª Califórnia da Canção Nativa, Uruguaiana, 1983. Eu estava lá, eu estava lá. Hei de ter uma toada em o meu livro, queres ler? Com a interrogação, queres ler? Moacir Scliar escreve também sobre essa cartilha e enfatiza a importância dessa interrogação. Vou aprender a fazer contas e algum bilhete escrever. Agradeçam que eu não tentei cantar. Mas então aqui vocês compreendem, né? A, rompe daquele ranchinho, né? Rompe a barreira do som. Quer dizer, rompe a barreira do conhecimento. A partir do momento que minha mãe começa a ler, um outro mundo se abre para ela e ela então decide com 13 anos a coragem. Né? Então isso aqui, ó, é orgulho. Eu tenho orgulho, sim, senhor. Tenho muito orgulho. Não tenho vergonha. Ao contrário, tenho orgulho. Tá? Minha mãe saiu de lá, tá? Saiu de lá e fez uma trouxinha de roupa, botou, né, então ali pacote, né, seu lá, não sei se tinha uma mala, né, e dizer, mãe, eu vou embora. Né? Como? Sim, eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar. Né? Então, eu pontuo isto daqui logo no início, porque, vejam, rompe-se a barreira. Anos, mas põe anos, décadas mais tarde, minha filha, a Rafaela, está estagiando, foi ano passado, está estagiando em Porto Alegre, lá no Hospital Conceição, e me chama aqui no WhatsApp, pai, eu estou aborrecida, estou triste, porque tentei 3 vezes funcionar, já tinha conseguido, mas depois eu não sei o que aconteceu, eu não conseguia mais fazer uma punção arterial para coletar uma gasometria, né? E eu, mas como que eu vou ajudar minha filha agora aqui, desse jeito, longe, né? 200 quilômetros de distância, né? É um bom livro, um bom livro. Netter, né? Não tem nada melhor sobre obra-prima de medicina. Esse sujeito fez uma obra-prima de medicina. Netter, Atlas de Procedimentos Médicos do Netter. Lógico, eu estou falando sobre por que estudar e por que estudar de uma forma ampla. Mas eu vou estar usando exemplos da área médica, porque afinal é a nossa área, mas serve, o que eu estou falando serve para qualquer área. Né? Só adequar naturalmente o conteúdo. Né? E a minha alegria, então, no outro dia, quando a minha filha, porque, sendo sincero, na verdade, eu nem tinha certeza se o Netter trazia muito bem especificamente essa questão, como aliás eu não conseguia achar, que eu estou trazendo aqui para vocês é a passagem de um catéter, não é a punção da artéria. Bom, mas lendo esse material e atentamente e entendendo o inglês, né, porque estudou inglês desde pequenininha, né, e ela não tem culpa nenhuma disso, isso foi o pai dela, né, que fez questão que ela estudasse. Né, isto não é feio, né, não é do maligno, não vão nessa conversa. Não. Então, a minha filha me chama pai. Eu estou muito feliz. Aí eu mais. Aqui, ó, ela tinha passado lá o catéter, puncionado a artéria dela, acertou. E era um detalhe na técnica, ela mesma me explicou. Né? Bem, o que eu quero trazer aqui para vocês? Aqui se romperam
3 barreiras. A primeira barreira foi a barreira da leitura da minha mãe naquele rancho. A segunda barreira foi que o conhecimento, o amor pelo conhecimento, pelo estudo que a minha mãe me passou. Então, outra barreira é o amor pelo conhecimento, transcende as gerações e resolve o problema da minha filha lá em Porto Alegre. E o que eu quero aqui lembrar vocês? É a barreira, não é a barreira do som, mas é muito mais forte que a barreira do som. É a barreira dos bons livros. Aqui se rompe com o sujeito que sabe ler. Tá? Ele sabe ler e ele tem bons livros, um bom professor que oriente ele adequadamente, ele sabe fazer o que tem que ser feito. Tá? Ponto. É assim. E notem, eu não estou falando de dose de penicilina, não, eu estou falando de um procedimento que, em tese, seria algo, como falei, né? Estou aqui a 200 quilômetros, eu vou mostrar para ela. Então, um procedimento, uma habilidade. Está ali escrito, rompeu a barreira dos bons livros. Rompam esta barreira, perceberão como é lindo. E aí, se não perceberem, assistam 8 minutos e 45 segundos. Clóvis de Barros Filho. Assistam esse senhor, agora perdendo a visão e praticamente cego, nos ensinando mais uma vez o que é o valor da filosofia, do estudo, o estoicismo. Né? Bom, lembrando apenas, Monet, o impressionista, pintou os últimos quadros cego. Né? E aqui o Clóvis de Barros Filho vai falar para vocês, ainda numa época que não sabia, mas vai falar para vocês sobre motivação para estudar. Assistam. Agora eu pergunto, mas não respondam agora. Eu apenas pergunto, guardem a pergunta. Por que estudar é importante para ti? O roteiro das aulas são 3 aulas. A primeira é a maçã, aula número 1. Por que estudar? É esta aula. A aula número 2 é como estudar. É a estratégia. E a última é como estudar medicina, que é diferente de como estudar, ou quer dizer, vai além de como estudar. É a simulação, vocês estão vendo ali o quadrinho, né, da RCP, ressuscitação. Cara, ressuscitar um ser humano a partir do que tu estuda? Ora, vejam, né? Ora, vejam. E eu fiz isso, e vocês têm o dever de fazer muito melhor. Então, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Gênesis, capítulo 3, versículo 3. Está aqui, ó. Sim, nós vamos morrer, sim, e vamos comer, sim, vamos morder. Está ali o ícone que vocês conhecem. Bem, dentro desta aula, nós temos objetivos didáticos. O primeiro é definir os termos, o segundo é o que é estudar, uma indagação, e por último, por que estudar é importante. Ludwig Wittgenstein, né? Um austríaco de descendência judaica, que resolveu todos os problemas da filosofia, todos. Eu acho genial isso. Ele era da área das exatas, era um engenheiro, e ele se deu conta que se juntasse 10 engenheiros numa sala para discutir o teorema de Pitágoras, a discussão não levava 2 minutos. Mas se vocês colocassem 3, 4, 5 pedagogas, mais 3, 4, 5 doutoradas e não sei o que, a discutir sobre Montessori, né? Ou nem estou falando em política, né? O que é esquerda, o que é direita, a discussão era interminável porque a definição dos termos era essencial, né? Os termos bem definidos. Portanto, vamos começar definindo os termos. Nós também apreciamos muito a matemática. Estudo é a aplicação da inteligência para compreender algo que se desconhece. E isto vem de um livro inacessível,
o dicionário Ruais. Usem dicionários, viu? Se vocês querem aprender coisas de verdade, usem dicionários. Usem bons dicionários. Usem o dicionário Ruais, né, na língua portuguesa. Usem o Stedman, dicionário de termos médicos. Primeira dica. Bom, então o que é estudo? Inteligência é a faculdade de conhecer, compreender e aprender. Também dicionário Ruais. Aqui já se derruba nas palavras do Pierluigi Piazzi, um engenheiro, né? Gênio da educação brasileira, lá de Curitiba, descendente de italianos, né? O próprio nome já está dizendo. Então, que ele diz assim que na pedagogia se estuda que a inteligência é limitada, ela é genética, ela é definida, pré-definida, é como se fosse a capacidade de resolver problemas de qualquer tipo. E nós defendemos, e o Ruais concorda, que a inteligência ela é maleável. Da mesma forma que a gente malha para desenvolver um músculo, a gente também malha para desenvolver a inteligência. E tanto o Pierluigi quanto o Clóvis vão nessa linha e o professor também vai nessa linha, guardada as devidas proporções, naturalmente, né? Vejam, estudo é uma palavra tão interessante, né, que ela, nas 5 línguas aqui que eu peguei, tem o mesmo radical. Eu vou tentar pronunciar cada uma delas. Então, veja, mas estudo deriva de studium, do latim, um lugar onde tu fica, né? Onde tu senta, te acomoda, tem silêncio e tu pode, ou talvez uma música baixinha. Eu gosto muito de jazz. Jazz, bota no Google ali, jazz para estudar, né? No YouTube, music, no YouTube mesmo, né? Vocês vão ter uma música muito agradável que vai ajudar vocês a estudar sem letra, né? Só instrumental. O jazz é a música que foi feita para não ser escutada, compreende? As festas dos bacana lá, né? E lá os nossos amigos lá que vinham do sul dos Estados Unidos, né? Foram levados à força da África para lá, tocavam a música que não era para ser escutada. Então, uma até faz sentido, eu adoro. Jazz e blues. Bem, e rock. Estudiare. Estudiar. Study. Studieren. Studieren. Vejam, é tudo a mesma coisa. Então, estudo, ele é algo que fica, que passa, que se mantém ao longo das línguas mesmo. Vejam, né? Mesma origem, né? Mas o final, o que é o verbo estudar? Agora sim que veio o desafio para mim. Lá do ChatGPT, o que é estudar? Aliás, aqui duas mensagens. Usem a inteligência artificial e usem bem. E dominem o inglês. Isso eu já venho colocando já faz alguns minutos, né? Então, vou tentar. To study means to engage in the process of acquiring knowledge, understanding, or skills through deliberate focus and effort. It involves various activities like reading, observing, listening, practicing, analyzing, and reflecting on information. Studying can be formal, such as preparing for exams in a classroom setting, or informal, like exploring a topic of a personal interest. Então, desculpem pela pronúncia, mas assim, eu até leio razoavelmente bem, principalmente em inglês técnico, mas a pronúncia eu tenho que treinar, tem que, né? Bom, mas é assim, ó, tem que saber inglês, tem que treinar inglês, tem que traduzir, tem que pegar, vocês têm que usar o Google Tradutor, né? E salvar as traduções, e todo dia, quando começa o dia, a primeira coisa que vocês fazem, vocês revisam as palavrinhas que estão ali salvas. E no final do dia vocês revisam também, porque assim, ó, aquelas palavras que vocês salvaram, tá? E que vocês revisaram antes de deitar, tá indo para o córtex, tá? O Pierluigi fala isso, né? É durante a noite, enquanto a gente está dormindo, é que a gente armazena no córtex o conhecimento, tá bem? Então, façam isso antes de dormir e naturalmente, a primeira coisa ao acordar. Ok, vamos tentar de novo. Que tal essa? Por que o estudante, vamos lá para a história.
porque queria fazer um registro de tudo. Aí isso é o ChatGPT tentando fazer uma piada que eu tinha pedido para ele, uma piada de como estudar, assim, é importante estudar, né? Chat, nós dois não somos muito bons de piadas, tu concordas? Aí olha só, haha, acho que sim. Talvez a gente precise de mais treino nesse departamento. Olha só, humor se estuda inclusive em filosofia, né? Olha só o chat. Podemos até começar a estudar piadas, é verdade. Ele fez uma ironia brincando. Olha o que é, isso aqui é sensacional. Depois ele voltou. O que você acha de tentar mais uma? Então, assim, não esqueçam. Tá? Usem a inteligência artificial. Estudar, understanding, entender, learning, aprender, retention, reter, application, aplicar, nada mais do que o nosso ambiente para aplicar, né? E critical thinking. Critical thinking está com cor de cérebro, porque tem a ver com metacognição, e nós veremos isso na próxima aula sobre como estudar. Mas estudar são esses verbos aqui. Pegamos? Última etapa. Por que estudar é importante? Porque permite o desenvolvimento de conhecimento e de habilidades. Ah, legal. Porque está relacionado com. Ah, legal. Porque traz o. Oh, não me diz. Porque participação na sociedade e adaptação e evolução. Ah, tá bonito, né? Totalmente abstrato. Então, vamos botar os pingos nos is, tá? Olha aqui, ó. Vocês passam uma faculdade inteira guardando dinheiro, 30 mil reais. Eu sei porque a minha filha me pediu isso. Eu disse para ela não, para fazer as festas lá no final do ano, né? Para o diploma. O diploma dobrado em dois, um papel diferente, né? Que antes era o pergaminho e aí tinha 1.200 lá, a Idade Média, né? Quando inventaram o diploma, porque até então as pessoas estudavam por amor, né? Não estudavam por amor ao conhecimento. Aí começou o diploma. Então, aí começou a estudar para passar nas provas, né? E o meu enteado, ele está com 6 anos, 7 anos, vai fazer 8, né? E agora vai para o terceiro ano, terceira série. Então ele me viu, eu estava escrevendo isso aqui, montando os slides, e ele disse assim, mas como assim? Ele vai começar a fazer provas, né? Então ele está apavorado com as provas. Então ele disse assim, como assim não estudar para passar nas provas? Ele não conseguia entender. Claro! Ele está na fase do pensamento absoluto, né? Ele não entrou na abstração. Vocês têm que entender que o diploma é o significante, o diploma não é o significado. O significado é a alegria com cada aprendizado importante de cada paciente, ou de cada bom professor, ou de cada bom livro, de cada parágrafo que vocês têm a oportunidade, a chance de entrar em contato. Isso é desenvolvimento de conhecimento e de habilidade. E dentro da área médica, vejam, eu fazia prova de histologia, não entendia. Vocês também acham que isso aqui é uma besteira, né? Que identificar um eosinófilo, né? Um eosinófilo é uma babuzeira, né? Bem, eu também, quando fui para Conceição e eu entrava lá, fui fazer meu estágio, minhas residências, eu entrava no laboratório, eu ficava impressionado que aqueles técnicos sabiam muito mais qual era a porcentagem, 6%, eosinófilos. Eu ficava pensando, pô, eu não, para que serviu meu faculdade? Devia ter me ensinado isso. Aí veio uma máquina dos Estados Unidos que botava num gráfico. O hemograma não era mais os números, 6% de eosinófilo. O hemograma era um gráfico que no eixo dos X, das abscissas, tinha o tamanho. E no eixo dos Y, das ordenadas, tinha a complexidade da célula. E tinha um bolo aqui nesse canto superior do. Eu digo, mas esse paciente só pode ter uma eosinofilia, porque o que eu fiz? Eu conhecimento. Assim, ó. Vejam, o que é isto se não uma mitocôndria, se não um conhecimento abstrato, nojento, que vocês querem vomitar as mitocôndrias, que aqui dentro está acontecendo o ciclo de Krebs, a respiração aeróbica, que na verdade é o que mantém vocês vivos, é o que faz vocês serem o que vocês são, né? São essas mitocôndrias aqui, só vocês seriam amebas. Né? Bem, então, e alguns até são mesmo, não vocês, é claro, mas então assim, ó, vocês estão entendendo? Isso aqui não é nada, né? Até que nós estamos em Santa Maria e pega fogo na boate e tem cianeto, e o cianeto bloqueia o ciclo de Krebs, e as pessoas chegam intoxicadas com cianeto, com monóxido, e chegam
uma saturação de 90%, 99% de saturação, e vocês sabem que elas precisam de oxigênio a 100%. Né? E acontece que quem está na volta não consegue entender isso. E esse é o crescimento pessoal que o conhecimento permite a vocês, compreendem? Né? Mas em relação aos opositores, eu tive um colega, eu aqui fiz um nome fictício, César Buxon, filho dos livros, né? Assim como eu também sou um Buxon, eu sou dessa família, a família dos Buxon. A minha mãe me criou com livros, né? Com livros, literalmente, a mãe estudava nos livros para saber como é que fazia mamadeira, trocava fralda, essas coisas. Bem, enciclopédia médica do lar. Né? Bem, como é que a pessoa ia fazer também? Né? Saída lá daquele rancho, vocês entendem? Mas ela rompeu a barreira. Ah, ela sabia ler, né? Depois ela se formou, ela foi professora de matemática, né? Foi professora de matemática. Bem, e o César, ele era, não era rico, né? Não era também paupérrimo, mas ele não participava das festas, não tinha dinheiro para ir nas festas, né? Ele não tinha amigos. Ó. Aí ele estudava muito. Primeiro ano de residência, primeira bolsa que nós recebemos, eu encontrei o César no shopping. E aí, papapá, o que vai fazer? Vou comprar com o dinheirinho. Eles assim para mim: olha, Samir, eu vou comprar uma poltrona boa para eu estudar. Né? Estudava. Né? Então, assim, ninguém gostava muito dele, né? Porque ele sabia coisas, ele resolvia coisas, né? As pessoas tinham um pouco de inveja, isso é normal no nosso meio, né? E aí acontece que deu um concurso que eu também não vou dizer para quê, para vocês não tentarem identificar a pessoa, mas era um concurso que ia pagar, digamos, hoje um salário assim de uns 30 mil reais para o médico, né? E é claro que todo mundo em Porto Alegre queria passar nesse concurso, né? E só tinha uma vaga, né? E quem é que ganhou, quem é que tirou a primeira vaga, né? Então, hoje eu encontro ele, pois é, Zé, tu vê, eu falo para ele, né? Tu cresceste da forma que tu cresceste sem ter amigos, né? E aí ele, humilde ainda, ele olha para mim e diz assim, né? Pois é, mas agora eu tenho. Bom, participação na sociedade. Olha, vejam, se eu fiz, vocês podem fazer melhor. O que que eu fiz? 83, primeiro lugar no vestibular para medicina em Rio Grande, na FURG. 88, primeiro lugar, seleção para residência médica e clínica médica também na FURG. 89, primeiro lugar, porque foi aqui em dezembro e aqui em janeiro, no Conceição. Tá? E em 1990, primeiro lugar no concurso para residência médica. Aí assim, ó, eu me perguntei, mas escuta, eu não sou assim tão diferente. Eu sou estudioso, mas tem muitos colegas que são também. Eu sou inteligente, mas tem muitos colegas que são inteligentes também. Alguns até bem mais do que eu. Por que esses. Tu sabe que quando eu me dei conta disso, eu fiquei pensando. Não vou dar o palavrão aqui. É assim, ó. Eu nunca colei. Até que meu pai nos incentivava a colar, mas a minha mãe nunca me incentivou. Né? Pelo contrário, a mãe não concordava muito com essas ideias. Então eu digo para vocês, vocês escutem as mães de vocês. E, se tiverem a oportunidade, escutem os professores de matemática, também é importante. E vejam que interessante em relação ao item 5, adaptação e evolução. Tá? Aquilo que vocês adquiriram honestamente, lutando, estudando, fazendo ginástica, dormindo e não passeando e festeando e não sei o que, fazendo os amiguinhos, né? É algo que está com vocês e ninguém tira de vocês. Ninguém tira você. O que acontece? Passa de pai para filho, naturalmente, passa de pai para filha. Minha filha agora está aguardando o resultado final do concurso para residência em pediatria em Porto Alegre. Provavelmente vai passar, mas vamos aguardar. Agora sai dia 20 de janeiro de 2025, eu estou gravando essa aula. Né? Então, mas eu quero falar sobre isso. Né? Eu quero enfatizar para vocês a importância do conhecimento que a gente adquire. Né? Porque a minha filha também. Ela chegou para mim no início do ano passado e disse: pai, tu tem que me pagar o médio curso, porque todos os meus colegas estão pagando, estão fazendo o médio curso, é só com o médio curso que a gente passa. Não, eu pago, minha filhinha, quanto que é? 20 mil reais. Ah, filha, esse jogo tu não vai jogar. O que que aconteceu? Não tinha saída. Né? Eu, como professor da Faculdade de Medicina, o que que eu ganhei? Vocês entendem? Né? Então, com mestrado, né? Então, não vai ter jogo assim. Chorou um pouco,
né? Tá bom, pai, vamos fazer qual é a tua ideia? Ah, minha ideia é nós estudarmos. Toda semana eu e tu nos reunimos. Ah, tem um tal de estratégia MED, que tem as questões. Foi assim que eu estudei. Eu nem tinha um site na época, naturalmente, mas a gente pegava as questões. É muito importante estudar por questões. Até coisas pessoais da minha vida eu resolvi. Um dia eu conto para vocês, a partir de questão. Que a faculdade inteira nunca tinha me falado nada disso, mas quando eu fui por questões, estava lá. Nas questões eu fui estudar Goodman e Gilman, né? E depois foi útil para mim mesmo. Né? Interessante. Bom, resultado. Né? Nos divertimos. Né? Ela dizia, pai, é letra B. Eu dizia, não, é letra C. Não, não, é letra B. Não, é letra C. Vamos ver? Letra B. Tá certa, filha. Quá, quá, quá. E assim é que vai a vida, meu. Né? De frente, de peito aberto. É assim que a gente joga. Bola no chão, bola no chão. Quem aprende a jogar com a bola no chão, aprende inclusive a ensinar a jogar com a bola no chão. Não colhem, não colhem. Vocês estão vendo aqui, ó. O sujeito que cola assim, ó, tabela periódica, por exemplo, né? Por que a tabela periódica? Porque a tabela periódica é uma das coisas mais. O sujeito que nunca parou a olhar assim para uma tabela periódica e refletir sobre o que está ali, está perdendo uma enorme oportunidade na vida dele como ser humano, né? Porque a tabela periódica é a coisa mais sensacional, a sacada mais genial que existe. O universo está ali, inclusive com os quadrados que não estão completos ainda, que vai chegar o elemento, vai ser colocado, ele vai caber ali, vai encaixar ali, e já sabemos até as propriedades deles. Ah, não, 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 não. Tem que ser muito astuto. O que é astúcia? Uma vez um amigo me ensinou, grande amigo meu, é bom a gente ter bons amigos, é bom, é bom. Um amigão meu me ensinou, Samir, a astúcia é a inteligência do covarde. Né? O cara que cola, o espertinho, né? É um astuto. Não, não se iludam. Eles podem ocupar lá uma notinha melhor aqui, outra lá, mas assim, ó, a esperteza não vai tão longe, não. Em seguida, a vida vai mostrar. Cuidem, observem vocês. Joguem com a bola no chão. Bola no chão. Aprendam a jogar. Assistam às minhas aulas. Né? Vocês têm que fazer melhor do que eu fiz. Vocês são obrigados a fazer. Vocês vão fazer. Tanto falam que o Brasil não tem um prêmio Nobel. Né? Tanto falam. Né? Mas vejam, um dos nossos prêmios, merecia o prêmio Nobel, César Lattes. Né? Vocês não sabem quem é, duvido que alguém aqui saiba quem é que inventou, quem é que descobriu o prion. Né? Ninguém sabe. Por quê? Porque esse cara, ele fez um estratagema ali, né? Porque quem de fato inventou, né? Quem descobriu foi o Lattes. Pesquisando aqui nos anos, foi o Lattes que bolou tudo. O Lattes estudou, acho que foi para os Estados Unidos, para a Inglaterra, sabia como fazer lá os filmes, enfim. Né? Ele que achou o negócio, o prion. Né? Mas o cara pegou numa jogadinha do currículo, porque o Lattes era empregado dele, era sei lá o que, era aluno dele, enfim, né? E foi o nome dele e o cara que foi com o Nobel. Né? Mas assim, ó, vocês não sabem quem descobriu o prion, mas vocês sabem muito bem o que é Lattes, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos reconhecer quem realmente tem valor. César Lattes, um dos grandes nomes do que já é grande, que é a física brasileira. Tem tanta coisa que a gente é tão ruim, tanta coisa, e tem algumas coisas que nós somos tão bons. Temos que fazer justiça à física brasileira. E aí nós temos, vocês compreenderam agora por que é o currículo Lattes? Vão entendendo. Né? Nada é mais humano. Olha aqui, ó. Eu tô com uma cadelinha aqui em casa, eu ganhei uma filhotinha de uma pastora alemã, né, a Guapa, né? A Guapa me ama, eu amo a Guapa, mas ela tem sentimentos, ela só não faz conta. Mas o resto tudo ela tem igual. Ela é um filhote, brinca igual, ela é um filhotinho, né? Agora, estudar
estudar. Os bichos fazem sexo, os bichos comem, urinam, fazem cocô, mas estudar é humano e é exclusivamente humano. Eu também acho que nós precisamos ser muito mais humanos. Então, eu tenho total convicção que nada pode ser mais humano do que estudar. Essa é uma minha original. Né? Tá ali a mocinha, as moças vão tomar conta, felizmente, do mundo, né? Porque elas estudam, têm condições de estudar muito melhor do que nós. Né? Os homens não são muito, mas deveriam. Né? Alguns são, e vocês serão. Definimos os termos, o que é o verbo estudar e por que estudar é importante. Eu espero que tenhamos sido claros. E a próxima aula será sobre como estudar. Aguardo vocês.